Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai começar a iniciar um projeto aqui do ticket do Itaú, né? A gente basicamente é um sistema de tickets, só que a gente vai colocar ali uma cara mais ou menos do Itaú, só para, na verdade é o tema laranja que lembra o Itaú, né? E aproveitei e coloquei a logo deles para remeter a essa ideia, né? Como se fosse um sistema de tickets ali de uma empresa, que no caso seria essa empresa do banco, Itaú. Então, esse projeto que a gente vai desenvolver em React, né? E a gente vai separar esse projeto em algumas aulas, né? Então, nessa aula eu vou fazer a apresentação do projeto aqui que a gente tem e para fazer, e aí também eu vou fazer a inicialização já, né? Do nosso projeto, já instalar ali usando o ChatCN, que é o que a gente vai usar para fazer esse projeto, e algumas outras bibliotecas que a gente vai usar para desenvolver. Então, só que eu já vou inicializar o projeto nessa aula, para a gente já ficar tudo certinho, e na próxima a gente começa já a instalar as coisas que a gente precisa, ao decorrer como a gente vai desenvolvendo, e aí vai fazendo. Então a ideia é que a gente separe em algumas aulas, só para não ficar uma aula muito extensa, então fica até melhor para vocês aí, caso queiram acompanhar um por dia, ou quando tiver um tempo, né, não precisa pegar e assistir tudo de uma vez. Então eu vou deixar ela separado. Mas beleza. Aqui, ó, o sistema, né? Eu separei em um grid aqui só para ter uma imagem ilustrativa que eu peguei aleatoriamente aí, uma que seja com laranja e tal. Beleza, logo de Itaú, tem um formulário aqui. As duas páginas aqui, por exemplo, esqueceu sua senha, criar conta, eu não criei elas pelo motivo de que não. Criando essa página aqui, as outras demais são iguais, né? Geralmente a imagem, ela sempre fica aqui ou só muda de lado e o formulário muda de lado. Mas como as páginas de login, criar conta, esquecer a senha, são tudo muito parecidas, né? O que vai mudar mais é o texto, o formulário, etc. Então, criando essa daqui de login, já fica fácil para vocês criarem as outras. Então não tem por que a gente perder tempo aqui em algumas aulas para criar as duas páginas, sendo que já fica mais fácil a partir de uma que já tem um modelo, né? Então eu decidi que não criar essas páginas aqui, mas a gente poderia criar também. Beleza, eu vou colocar aqui um e-mail qualquer, ó, e aí só para mostrar também que se eu clicar no entrar e não tiver os dados, tem ali a validação que dispara, né? Que é a validação é feita via Zod, que a gente vai usar, junto com o formulário ali, que é o React Hook Form, né? Bastante usado no React. Então já tá tudo validado o formulário aqui bonitinho. Ó. Quando eu clicar em entrar, vai mostrar um load aqui entrando, né? E aí, beleza, e aí a gente cai já nessa tela aqui do dashboard, né? Quando você faz acesso. E a primeira coisa no header aqui tem um nome que eu deixei fixo, né? O meu nome. Beleza, a sidebar ela faz esse toggle aqui. Também ela funciona por aqui assim desse lado, né? Então ela funciona por aqui também. Beleza. A gente tem o tema, inclusive a gente vai fazer o tema escuro, né? O tema dark, o tema light. Inclusive pegar o do seu próprio sistema também. Isso aí já vem tudo pronto já do ChatCN, né? Então a gente só coloca aqui. Beleza, a gente tem aqui também um menu, né? Que eu coloquei a minha foto e vai ter dois aqui, eu já deixei esses dois para você já conseguir colocar ali os seus links, né? Para você colocar esse projeto no portfólio, a pessoa já conseguir acessar aqui também. E aí o botão sair, ele só faz o logout aqui da aplicação e aí beleza. Né? Não tem controle de rota aqui, mas a gente poderia adicionar, mas não tem nada de controle que o cara tem que estar logado, até porque o que a gente vai fazer aqui é o design, né? A gente vai fazer a interface do projeto, tanto que lógica para fazer adicionar, por exemplo, esse é um sistema de tickets, né? Onde você basicamente cadastra lá um ticket de bug, de funcionalidade, e aí você, a partir desse momento, a gente não vai fazer de fato cadastrar algum dado, puxar alguma API. A gente vai desenvolver a interface, e aí, se de repente quiséssemos adicionar ali algum ticket e persistir esses dados, a gente poderia usar alguns estados globais, né, como Redux ou algo do tipo para a gente conseguir fazer funcionar tudo aqui. Mas a ideia é a gente criar a interface, né, desenvolver o front-end aqui. Beleza. Aí aqui nessa visão geral, né, já tem aqui alguns cards mostrando alguns dados, né, as KPIs aqui que chamam, né, esses cards aqui, e ali uma visão geral dos últimos 3 meses, né. Aqui tá, por exemplo, abril, maio e junho, né. Então, eu gerei aqui aleatório mesmo esses dados, então mostra tudo certinho aqui, o total de tickets de cada mês. Beleza, o total. Aqui se você clicar, né, pelo novo ticket, você já vai cair aqui nessa página de tickets, né? E aqui é onde você vai criar um ticket aqui que você vai selecionar. Por exemplo, é um ticket de bug, funcionalidade, acesso. Coloquei esses quatro, mas poderia até ter mais aqui, ou como vocês acharem melhor. Mas aqui no caso, vou registrar um ticket de bug. Eu vou colocar assim, ó, estou problemas com login. E aqui você vai colocar, por exemplo, estou
com problema em fazer o login e etc, né? Você vai colocar aqui os seus dados aqui, ó, já tá tudo certinho. Então você vai colocar os seus dados aqui, beleza? E aí você cria o ticket, né? Ó, criando. E aí o que muda é que mostra que o ticket criado com sucesso, mas aqui não vai aparecer, né? Se de repente vocês quiserem que realmente apareça, faça um controle de algo aqui, a gente já pode até implementar. Mas a ideia eu não cheguei a fazer isso, até porque eu acho que não era tão necessário, mas a gente poderia fazer sim. Como não tem API nem nada, a ideia é a gente desenvolver o front-end, desenvolver uma interface do projeto, então eu já nem me apeguei muito a isso. E beleza, aqui tem o texto, também o botão de novo ticket, é porque a gente estava na tela de dashboard, e aqui tem um caminho mais fácil para você criar o ticket, né? Eu quis colocar esse botão aqui, mas se você vir pela tela de tickets, ele vai listar todos e aí tem o mesmo botão, né? Novo ticket para você criar um novo. Mas aí tranquilo. Aqui ó, tem os tickets já, ou seja, tem o ID deles, né? O tipo de ticket que é, bug, funcionalidade. Tá mostrando algumas informações aqui, como quando foi postado, título, descrição. E aí, beleza. Quem inclusive, né, escreveu o ticket aqui. E aí, tranquilo, ó, tá os tickets aqui bonitinhos. E você percebe que o header aqui também é fixo, né? Ele vem junto com a página. Legal, né? E aí você consegue pesquisar pelo ticket também ou pelo ID dele, né? Então, por exemplo, esse CX101 aqui, ó, ou 102, eu poderia colocar aqui, ó, 102, consigo filtrar, mas eu poderia colocar, por exemplo, aqui por esse texto aqui, ó, solicitação ou cancelamento, por exemplo. Cancelamento. E aí ele traz para mim. Você consegue fazer esse filtro e também você consegue filtrar aqui pelo tipos de tickets, né? Ó, filtrar todos os resolvidos, todos em andamento, tickets novos e etc. E aqui todos os status para você filtrar por todos. Legal. E aí, se perceber aqui também, ó, tem um detalhe que todos os textos aqui, todas as descrições, sempre já isso aqui a gente já vai fazer automático também, ó, no Tailwind lá que a gente vai usar. Quando passa de 2 linhas, ele coloca 3 pontinhos, né? E aí, se a gente quiser ver mais sobre, a gente coloca aqui em abrir ticket, e aí vai vir para essa tela aqui, ó, dos detalhes do ticket, né? Basicamente são as mesmas informações, só que aqui mostra melhor o ticket como o cara escreveu, né? Mostra até aqui o espaço que ele deu, né? Bem mais formatado. Ali já mostra geral, é a mesma informação, né? A mesma informação, só que aqui já mostra mais formatado e você consegue colocar ainda a resposta ao ticket aqui, né? Você enviaria a resposta e tal, e beleza, ticket respondido com sucesso. Legal. Aqui mostra, vamos dizer assim, as pessoas, né? As 3 primeiras pessoas que responderam, né? Um respondeu 2. Se não tem nenhum comentário, mostra desse jeito aqui. E aí também tem um selo aqui se caso o Itaú respondeu esse ticket, né? Então ele respondeu esse ticket, mostra aqui o selo do Itaú. E aí, beleza. E aí se você clicar nos comentários aqui também, ó, você consegue olhar o comentário que o Itaú fez, né, no ticket seu aqui, e mostra os outros comentários também. Aqui eu quis, para responder o ticket, eu quis abrir. Por quê? Porque a maioria dos tickets poderia ter textos aqui que tem mais coisas para ele ver lá ainda. Então por isso que eu coloquei abrir ticket e a pessoa responde aqui dentro, né? Mas se de repente a sua regra de negócio nesse projeto quiser adicionar aqui, ó, quando vê os comentários e colocar um input aqui embaixo para comentar por aqui mesmo, aí pode ficar à vontade também. Ou colocar um botão ler mais e aí ele aparecer aqui mais informações, pode ficar à vontade. Aqui eu fiz o toggle, né, para ele abrir e fechar, e aí um comentário que não tem o do Itaú fica dessa maneira, né? Fica só os dois comentários aqui. Beleza? O projeto é esse, a gente tem também a parte responsiva, né? Então tá tudo certinho, a gente tem a parte responsiva aqui bonitinha, novo ticket, ó. Quando eu vou abrir o ticket, mostra aqui bonitinho também para você responder e tudo mais. O menu aqui, ó, você consegue abrir. Vamos lá para dashboard, ó. A dashboard mostra aqui bonitinho também, né? Para celular, o tema escuro aqui também. Vamos navegar por esse tema. E eu coloco aqui, ó, tudo certinho, ó, novo ticket também para você criar. Então, tá uma maravilha. Então é só a gente começar esse projeto aqui mesmo. E é isso, e eu coloquei só esses 2 itens, mas se você quiser colocar mais itens de configurações, algum outro, eu coloquei tickets e coloquei um botão para criar um novo ticket, mas se de repente quiser colocar um atalho aqui também para esse item, seria só a gente adicionar também ali um atalho para esse item aí. Mas maravilha. É esse o projeto que está rodando aqui no VS Code, deixa eu fechar ele aqui, ó. Vamos criar o projeto aqui no ChatCN, né? Já vamos aproveitar nessa aula e já vamos criar aqui. Eu vou apertar aqui, ó, Get Started, e aí eu vou vir aqui, ó, escolher o Vite aqui embaixo, aliás, ó, Vite, e aí eu vou começar. Já deixei até um terminal aberto e eu vou começar aqui, ó. Vou colocar o nome do projeto dele de Itaú Ticket YouTube, só para ficar
só para ficar mais separado, né? Ou só Itaú Ticket também. React, vou colocar aqui com TypeScript, pode colocar não para as duas opções aqui, ó, e vamos entrar dentro desse projeto. Vou dar um code ponto para abrir no VS Code, e deixa eu fechar esse terminal aqui já. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o terminal, vou dar até um zoom aqui também já para ficar fácil. E vou dar um npm-i, né? Vou dar um npm-i para instalar as bibliotecas, mas já vamos continuar a instalação que já vai ter até o comando, ó. npm install para adicionar o Tailwind, né? O projeto aqui, o plugin do Vite também para Tailwind. E beleza. E aí ele fala também aqui, ó, na instalação que a gente precisa de um arquivo CSS com esse trecho de código aqui, ó. Então a gente vai vir dentro de src. Eu vou apagar esses arquivos, por exemplo, esse SVG, esses dois arquivos CSS, eu vou excluir eles também. Vou deixar só assim. E aí, beleza, dentro de assets eu gosto de criar uma pasta styles e colocar um texto aqui chamado global CSS. E aí eu jogo a instrução do Tailwind aqui dentro. Legal. Antes de continuar a instalação, também já vou mudar aqui para Itaú Ticket. E eu gosto também de mudar essa linguagem aqui, ó, para PTBR. E beleza. Legal. E aí vamos continuar a instalação. Aqui ele fala para você editar no tsconfig.json, atribuir esse código aqui, ó. Então vamos lá no tsconfig.json, dá uma vírgula aqui, ó, e adiciona esse trecho. Beleza? Vamos vir aqui também, ó, no tsconfig.app.json, vamos colocar esse trecho. Então, beleza, ó, tsconfig.app.json. Não confunde com esse tsconfig.node.json, né? São diferentes. Você pode colocar ele aqui, ó. Tem que colocar dentro desse compiler options. Então pode ser aqui em cima, tanto faz. Beleza. Adicionei ele aqui. E aí ele fala para você instalar esse pacote também que no caso é só em desenvolvimento, né? Esse código aqui. Opa. npm install os types, né? Do Node ali, só para facilitar. Trazer a tipagem. E ele fala para adicionar essas duas linhas aqui, esse arquivo, ó, do vite-config. Então adiciona essas duas linhas aqui, né? Que você vai importar. E aqui você pode até copiar esse trecho aqui, ó, e substituir. Pode vir aqui. Ou se quisesse também, não teria problema nenhum você copiar o arquivo todo e só dar um Ctrl A aqui em tudo, dar um Ctrl V. Não tem problema nenhum também, é a mesma coisa. Beleza. A partir desse momento que a gente fez isso, a gente tem que instalar aqui o nosso chat CN mesmo de fato. E eu vou jogar esse comando. Vou escolher aqui a cor neutral mesmo, porque a gente vai mudar essas cores, então pode deixar essas cores aí, bonitinhas. Ele está instalando aqui, e aí depois ele dá até um exemplo, né, para você adicionar um botão aí, e aí a gente testa também se está tudo certinho funcionando. Não. Instalou aqui nesse arquivo, né, tanto que você entrar nesse arquivo, eu sei que agora foi editado, né, só tinha essa linha, então foi editado aqui. Legal, e aí eu vou também adicionar um botão aqui do ChatCN só para a gente já ter alguma coisa. Legal. Temos aqui, deixa eu já até deixar rodando a aplicação, ó, npm run dev. Bacana. E aí eu venho aqui, ó, nesse app, já vamos limpar algumas coisas, ou seja, esse use state, essas importações, essa div toda aqui, ó. E eu vou apagar tudo, vou deixar só como div aqui mesmo. E um H1, só escrito aqui Hello World. E já vou colocar um botão do ChatCN aqui também, só para ver se tá tudo certo, ó. Botão, né? Só pra gente deixar aqui bonitinho. Vou aqui no meu arquivo de main. Vou excluir esse arquivo, aliás, esse arquivo de CSS, só vou mudar a referência, né? Vamos para Assets, Styles e Global CSS. E aqui eu gosto de tirar esse Strict Mode aqui também, que para mim não importa isso aqui. Legal. E aí tem o Global CSS que a gente puxou lá desses estilos, né? Que tá aqui. Tranquilo. Beleza, já estamos rodando a aplicação, então a gente pode já ver no navegador, já rodando, ó. Aqui, olha lá, ó. Já tem aqui o Hello World, tal, do Tailwind, o botão do ChatCN. E tudo com os estilos, né? Aliás, do Tailwind no Hello World. Beleza, tudo certinho. O que mais que a gente precisa fazer? A gente vai colocar aqui também a fonte, né? A fonte que a gente vai usar aqui, vou entrar no Google Fontes. E a gente vai usar a fonte Inter. Né? Então a gente pode pesquisar aqui no Google Fontes por Inter. Tem essa fonte aqui, ó. Clico nesse Get Fonte e ele vai trazer isso aqui, ó. Beleza? E sempre verifique se só tem essa daqui. Por quê? Porque se de repente você vem no Google Fonts e vamos supor que a gente escolheu essa Roboto e clica no Get Font, aí aparecem as duas. E às vezes quando você clica no Get Embed Code, vai aparecer as duas aqui, ó. Se a gente for pegar por esse import, vai ver, ó, a fonte Inter, né? E aí tem a fonte Inter aqui e tem a outra fonte aqui, ó, Roboto, né? Então é sempre importante também ver se não tá as duas selecionadas, se não vai as duas. Eu vou excluir a Roboto, vamos deixar só a Inter mesmo. E vou clicar aqui, ó, Get Embed Code. Como a gente está usando pelo CSS,
vou usar esse @import aqui, ó, e a gente copia esse trecho. Beleza? Vamos jogar ele lá no nosso arquivo CSS, ó. Vamos jogar ele lá em cima de tudo, na primeira linha. Eu gosto de sempre deixar na primeira linha. Beleza? Tem a fonte inter aqui. Para a gente configurar, a gente precisa fazer o quê? A gente vem nesse @theme_inline, ó. Inline, pode ser aqui em cima, pode ser aqui embaixo, ó. Mas a gente tem que estar dentro desse @theme_inline e coloca traço, traço, fonte, traço, a gente dá um nome para qualquer nome, qualquer nome que a gente quiser colocar aqui na nossa fonte. Eu vou chamar ela de inter mesmo. E aí eu vou colocar 2 pontos, vou colocar o texto, e esse texto tem que ser exatamente esse texto aqui, ó, inter, do mesmo jeito, inter, e aqui eu vou colocar sans serif, né? Se de repente essa fonte não funcionar, né, não conseguir recarregar, usa uma fonte sans serif. Beleza? Fiz isso, já serve? Não. Eu vou vir aqui, ó, no meu body, e eu vou colocar essa fonte, ó. Toda minha aplicação vai usar essa fonte inter que eu acabei de criar, e o Tailwind já começa a entender que você tem a fonte inter. Então, legal. É isso que a gente precisa fazer. Se eu volto na minha aplicação, né, eu posso dar um botão direito em inspecionar e posso ver se a fonte está aplicando a fonte inter lá, ó. Ele mostra aqui a nossa fonte inter aqui, ó. Então, maravilha. Se você também de repente quer testar, pode vir no body aqui onde a gente colocou e desmarcar, ó. Você vai perceber que tem um leve efeito lá, então isso significa que realmente a fonte está sendo aplicada. Beleza? E aí a última coisa que a gente vai fazer no CSS aqui, ó, é só mudar já esse root aqui, ó, e esse dark, porque os dois aqui tá as configurações daquele neutral que a gente baixou do Tailwind, né? Quando a gente instalou, a gente colocou o neutral, não vai aparecer aqui, mas a gente tinha instalado ele. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar as cores do Itaú. Então, para fazer isso, eu vim aqui, ó, eu vim nas cores, por exemplo, eu posso vir aqui, acho que em Docs, né, ó, vamos ver aqui do theming, não, acho que não é aqui não, deixa eu ver. Aqui, ó, eu vim nesse Orange, ó. O Orange ele já tem algumas cores pré-definidas aqui, né? Então eu escolhi o Orange, beleza? E aí eu vou simplesmente copiar o que ele tem aqui, ó, pode ser nesse OKLCH. Você copia o que tem aqui, ó, root e o dark, né, ó, que é só isso que ele traz. Então clica nesse botão copiar e substituir aqui, ó, root dark. Beleza, a gente já tá com as cores do Itaú, ó, tanto que você tá vendo os laranjas aí e tudo mais, né? Ó, então tá tudo uma maravilha. Beleza, a gente fez isso aqui. Se eu olhar na minha aplicação também, ó, o botão já tá laranja, igual do Itaú, e tudo certo. O que mais que a gente vai fazer? A gente precisa, né, a última coisa que a gente precisa fazer aqui é adicionar a parte do tema, porque a gente vai usar o tema Dark Light, Dark Mode, né? O Dark e o Light. Então a gente vem aqui ó, na opção Dark Mode, vem aqui no framework que a gente está usando, que é o Vite, e a gente vamos criar aqui ó, o Provider. Né? Então ele dá até aqui um caminho, components, @theme provider. Eu vou copiar esse texto e vou colocar dentro de components. Não é uma obrigação estar dentro de components, mas aqui é um exemplo que ele dá e eu gosto de usar assim, né? Dentro da pasta components eu crio um theme provider tsx, ou qualquer outro nome que você queira aqui, ó, não tem problema, o nome do arquivo. E aqui dentro você joga todo esse código que ele deu aqui, ó, pode copiar e jogar tudo aqui. Beleza? Tem isso aqui. O que você precisa mudar, né? É interessante mudar aqui. O nome desse cara aqui que tá na área 26, ó, Storage Key. Ele tá colocando esse VitUI, @theme. Eu vou colocar, por exemplo, Itaú Ticket, YouTube, por exemplo. Vou colocar esse o nome do meu tema. Por que eu falo isso? Porque se de repente você deixa assim, ó, com o VitUI theme, o que acontece? Se você criar de repente um outro projeto com o ChatCN, ele vai criar por padrão com isso aqui. Então imagine que você está num projeto e você quer o tema Dark por default. E aí o outro projeto você quer o tema Light. Aí quando você abrir o que você abrir por último, vai o que vai permanecer nessa chave, porque está usando a mesma chave. Né? No final das contas, isso aqui salva no local storage do navegador. Então é importante que você coloque um nome único, para de repente, se você tiver dois projetos com ChatCN, ele não conflitar ali no qual tema decidir. Então eu vou colocar aqui mesmo o Itaú aqui, ó, Itaú Ticket YouTube, vou deixar assim, né? E beleza, e aí ele só fazer isso aqui mesmo, é só aqui e acabou. E aí aqui mais para baixo ele já até dá um exemplo aqui, ó, que você tem que envolver o theme provider por volta do seu layout root, né? Então, tem gente que gosta de colocar por volta desse app aqui, mas eu gosto de colocar por volta aqui, ó, dentro do app mesmo. Eu gosto de mudar essa div que eu coloquei. Eu vou colocar como theme provider, e ele vem ali ó, do /components theme provider que a gente criou. E a gente coloca aqui, ó, qual é o default tema, né? O tema default padrão. Por padrão, ele vai ser o Light. Eu vou colocar padrão Light, né? Mas pode colocar do sistema aqui, que ele já vai pegar do Windows, ou do que você
seu sistema operacional que você está usando, e se é o celular, o computador que seja. Então o default theme vai ser light. E a storage aqui, ó, que ele pede aqui, tem que ser exatamente aquela storage aqui que você colocou aqui, ó. Itaú Ticket YouTube. Que no caso meu é esse. Você vem aqui, ó, e coloca esse texto aqui. Beleza? Né? Se a gente for ver aqui, a gente pode recarregar a página. Tem o mesmo comportamento, mas se eu mudar agora para Dark, né? E agora eu recarregar a página, ó, agora tem um tema Dark. Então, tudo funcionando perfeitamente. Só isso? Não, a gente só vai colocar aqui também, ó, adicionar o Mode Toggle, né? Ó, e a gente vai fazer o mesmo exemplo. Ó. Copia esse trecho aqui e dentro de Components coloca esse Mode Toggle aqui. Ó. Legal? Copia tudo que tem dentro dele. E aí, beleza, ele vai usar o quê? Ele é um botão para você ficar fazendo toggle, né? Trocar de light para dark, dark para light, system. E beleza, é isso aqui. Só vou mudar esse texto aqui, ele não aparece na tela, mas eu quero colocar só assim, ó, mudar tema. Beleza? Aí a gente não tem o drop-down menu, que é o que ele usa aqui, mas a gente pode instalar, né? Então a gente vem aqui no ChatCN e pega na documentação, drop-down menu, e a gente pega aqui, ó, a instalação dele, ó. Copia esse trecho, joga aqui no terminal, vou parar de rodar a aplicação e vou jogar ele aqui. Beleza. A gente está instalando a dependência aqui. Posso voltar a rodar o projeto, acabou de instalar. E ali a nossa importação ó, já foi até resolvida. Já consegue entender que tem agora, tanto que na pasta UI ele criou aqui, ó, drop-down menu. Então, tudo certo. Criamos eles aqui. Agora eu posso vir aqui, só para por enquanto a gente ver, eu vou importar esse mod toggle aqui dentro do app. Ó, vou até tirar esse botão e vou importar ele aqui. Ó, esse componente que a gente acabou de criar. E vou colocar ele aqui. E a gente vai ver agora, ó, deixa ele recarregar a página, e ele dá uma recarregada, porque como a gente instalou dependência nova, então ele dá uma recarregada aqui, e às vezes ele dá uma demoradinha também, porque você acabou de instalar uma dependência nova, né? Então, por isso que eu gosto, na verdade, de tudo que for usar, já instalar logo de uma vez, para ele não ficar nesse descarregamento. Mas agora já tem aqui, ó, né? Deixa eu ampliar aqui, já tem aqui ó, o tema Light Dark, ó. Então, tudo bonitinho, né? Dark, Light, System. Você pode até testar depois, pode deixar nesse System aqui, mudar o tema do seu navegador, recarregar a página, você vai ver que ele vai mudar também de acordo, né? Então, tudo certo, ó. Maravilha. Então é isso que a gente tem para fazer nessa aula aqui. A gente apresentou o projeto e já fez aqui a instalação base aqui do projeto, né? Criou o projeto, instalou o ChatCN, colocou fonte, colocou a parte para já configurar o Dark Light, né? Colocamos até as cores, já atualizamos aqui para as cores laranja também. E aí, beleza. Então, dessa aula é isso. Eu vou deixar no YouTube, né? Aqui na descrição também vai ter o link do YouTube para você pegar depois as imagens que eu vou colocar aqui dentro da pasta Assets, né? Então, vou colocar as imagens aqui. Se de repente você precisar consultar o código-fonte porque deu algum problema no seu projeto, você pode consultar lá qual vai ser a versão e aí vai estar tudo certo. Então, beleza. Dessa aula é isso. E na próxima aula a gente já começa a criar, a pensar na estrutura do nosso projeto, o que a gente vai fazer. Beleza?